Porquê é que as pessoas são todas atrás? Minutos, pelo menos. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa vinda, obrigado também para as pessoas que estão em Portugal em direto em Zoom connosco. A Associação dos Amigos do Livro em Macau resolveu celebrar o 10º aniversário da Fundação Rui Cunha, trazendo à conversa uma pessoa importantíssima para Macau, que é o caso de Rodrigo Leal de Carvalho, que nasceu em 1932, na Praia da Vitória, Ilha da Terceira, nos Açores.
Ele trabalhou pela África Lusitana, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e 32 anos em Macau, se bem que intermitentemente, onde foi Procurador da República, Procurador-Geral Adjunto em Macau, Presidente do Tribunal de Contas e Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. E deixou 8 romances, do qual nós hoje vamos também falar. Rodrigo Leal de Carvalho viu os seus serviços serem reconhecidos pelo Estado português, ao ser agraciado em 1986 com o grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito, e o governador de Macau distinguiu-o em 1998 com a Medalha de Valor. Hoje, com 90 anos de idade, vive nos Estados Unidos, não mais voltou a Macau, de onde partiu nas vésperas da transferência do território à China, e não voltou por falta de oportunidade e também porque receia procurar-se nas ruas pacatas da cidade cristã ou no buliço do bazar e não se encontrar. Nós vamos procurá-lo, tanto na sua obra, assim como também com o Miguel Sena Fernandes, que está aqui comigo, que é advogado, que conheceu o Rodrigo Leal de Carvalho, pessoal e profissionalmente. Miguel, pode-nos dizer como é que era o Dr. Rodrigo Leal de Carvalho? Bem, eu antes de mais começo já para saudar a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui para assistir a esta pequena conversa sobre esta figura tão invulgar que foi o Dr. Rodrigo Leal de Carvalho. Francamente, eu gostaria de ter privado mais com o Dr. Leal de Carvalho. Não tive esta oportunidade, mas tenho sempre uma memória muito boa em relação a esta pessoa por referência ao meu pai. O meu pai era grande amigo dele. Ele, quando chegou a salvo erro em 1960, se não estou em erro, um pouco mais cedo que isto, sempre o nome dele andou sempre lá em casa. Portanto, eu conheço o Dr. Rodrigo Leal de Carvalho mais por referências feitas pelo meu pai. Mais tarde, eu acabo o curso, volto a Macau, e quando eu comecei a trabalhar, e aí encontro mais uma vez o doutor. Várias vezes eu ia conversar com ele. Nessa altura havia muito mais à vontade entre os advogados e os juízes, muito mais à vontade, não é como agora, não é? A pessoa teria que passar na fronteira e exibir o passaporte para chegar ao juiz, não é? Mas hoje, antigamente havia uma proximidade nunca vista. Aí sim, aí pude efetivamente apreciar a pessoa. Impressões que eu tenho dele. À primeira vista, uma pessoa muito calma, muito simpática, muito simples. O Rodrigo Leal de Carvalho era uma pessoa que não tinha poses, não tinha... Ele era perfeitamente... Ele tinha consciência das funções que exercia, mas não era uma pessoa que ostentasse. Era uma pessoa bastante afável. E eu lembro-me dele das falas mansas do Leal de Carvalho. Ele falava muito calmamente, era muito fino. Gostava dele por ser uma pessoa... A finura. São figuras que já não existem. É claro, isto com todo o respeito a todas as pessoas que estão aí, obviamente, não é? Mas aquela finura, ele era um tanto fleumático, um tanto distante, mas não é. E, portanto, havia aquela coisa, aquele jogo de proximidade e distância. Mas profissionalmente era outra pessoa. Era outra pessoa. Mas antes disto, ele era uma pessoa... Se nós tivermos familiaridade, se pudéssemos utilizar palavras mais em tom familiar, ele era uma pessoa fofinha. Não é por acaso que até tinha uma alcunha, o Almofadinhas, não era? E com todo respeito ao Dr. Rodrigo Leal de Carvalho.
Mas por trás disto tudo é uma pessoa com muita importância para Macau. E porquê é que eu digo isto? Pelas funções que sempre exerceu, ele tinha uma noção muito clara sobre a presença de Portugal em Macau. Portanto, como foi referido ainda há pouco, não é? As funções que ele tinha exercido em várias províncias ultramarinas, então se chamava assim, terminando, acho eu, em Macau, ele tinha uma visão naturalmente, uma visão do extinto Império Português, naturalmente, né? Havia uma visão da presença de Portugal no ultramar. Esta, naturalmente, a minha impressão, que eu sempre porque ele, nas conversas que se tinha dele, quando nós falávamos sobre determinados problemas, o Leal de Carvalho ele tinha aquela postura, ele era muito diplomata. Porque ele sabia perfeitamente porque é que as coisas são e porque é que as coisas não são. Havia uma sabedoria entre aquelas palavras muito simples dele. O Leal de Carvalho dava aquelas... não digo lições. Ele nunca dava lições, mas dava aqueles conselhos. Uns conselhos de como as coisas devem se compor. A composição das coisas. Conflitos, não. Vamos compor as coisas. Naturalmente, nunca conheci a face mais, digamos, mais aguerrida. Eu acho que ele nunca teve esta face, não é? Pelo menos não aparece no meu diário sobre a pessoa, mas sempre me mostrou ser essa pessoa afável, uma pessoa que se preocupava muito, como é que utilizando um jargão, preocupava-se muito na justa posição dos interesses. Portanto, ele utilizava isto. Isto tem que ser assim, tem que ser olhado desta maneira para não ferir a suscetibilidade das minhas partes. Portanto, ele naturalmente era uma pessoa que tinha um sentido de justiça bastante aprumado. Muitas vezes eu tive que ir ao gabinete dele para me socorrer. Às vezes, como eu disse ainda há pouco, ainda tínhamos essa vontade de irmos ao gabinete dos juízes. E ele dizia só isso, sem compromisso nenhum, sou doutor. Ele podia tratar-me, eu era um miúdo. Ele podia, Miguel, podia tratar-me assim, não. Mas ele disse, sou doutor, sem compromisso, eu diria agora, neste momento, assim. Eu penso desta maneira. Não sei depois se o processo for distribuído desta ou se chegar às mãos ao Ministério Público. Não sei o que é que o Ministério Público, eu como iria fazer. Portanto, ele tal e qual dizia assim, sem compromisso nenhum, mas este sem compromisso dava-me uma lição. Dava-me uma lição e abria-me os olhos e disse, olha, está, é assim que eu vou fazer. Portanto, estás a dizer que aprendeste muito com ele. Eu aprendi, claro, eu tive que aprender muitas vezes... Mais com ele do que com o teu pai? Com certeza. Porque naquela altura, eu não sei se é sorte ou azar, nessa altura não havia estágios para advogados. Eu chegava aqui, registava na comarca de Macau, naquela altura chamava-se comarca de Macau, e pronto, já era. Não sei se o Nuno Mato também o Nuno Mato foi o mesmo, não é? Chegou em Macau, registou e pronto, já podia exercer. E nessa altura, eu estava ávido para fazer um estágio, pelo menos, não é? O que atirar-me para as férias, logo assim? Não podia ser. Portanto, tinha que me preparar. Quem me preparava? Claro que o meu pai dava as suas dicas, mas eu ia ter com os juízes, ia diretamente, batia a porta. Ó, doutor, eu penso que devia ser assim, não sei qual é a sua impressão. Então ele dizia, mas quando era coisa sobre o Ministério Público, lá ia ter com ele, e ele dizia, mas seja como for, Rodrigo Leal de Carvalho foi uma pessoa bastante importante, porque eu acho que ele viu muita coisa. Ele viu a evolução disto.
Eu acho que ele teria partido para os Estados Unidos. Eu acho que ele partiu satisfeito, acho eu, porque cumpriu-se muita coisa que se tinha que cumprir. Portugal tinha um desiderato. O desiderato era que isto fosse transferido da melhor maneira possível, uma maneira mais pacífica, sem sobressaltos. Ele viu e muitas vezes transparecia naquelas conversas triviais que tínhamos. Meu pai era muito mais, exaltava-se muito mais do que ele. Meu pai, cala a boca, pai, isto não é bem assim. E revoltava-se com as coisas que ele dizia. Mas ele depois, com calma, disse: olha que as autoridades não querem assim, querem assado. E é este tom de voz que o Rodrigo Leal de Carvalho nos habituou. Claro que, com muito embaraço e alguma pena minha, não conheço a obra do Rodrigo Leal de Carvalho, conheço sim, tenho sim em mim essa memória dessa pessoa. Portanto, senhor, mais profissional do que pessoal, dizes tu? Mas entre uma coisa e outra, é uma pessoa, eu guardo na minha memória essa figura. Não é só uma pessoa, é uma figura pública com a consciência de que ele representou uma época bastante importante da história de Macau. Sobretudo, essa história de Macau ligada a Portugal. Ele chega dos anos 60, por exemplo, nos anos 60, depois das grandes transformações da sociedade de Macau, repara. Ele chega, acontece, não sei se, eu acho que ele chegou até antes do 1, 2, 3. Acho que ele chegou antes, não sei, não faço a mínima ideia, não sei, não tenho, mas chegou nos anos 60, antes ou depois do 1, 2, 3, Macau estava naquela modificação histórica. Portanto, ele apanha isto tudo, repara, quer dizer. Por isso mesmo, não se pode falar dele como uma pessoa, olha que esteve aqui. Não esteve, mas continua presente em muitos aspectos. Não? Pronto, eu fico por aqui, não é? Não, tenho só outra coisa para te perguntar. Porque da convivência profissional e uma grande afinidade de interesses que ele tinha com o teu pai, eles tornaram-se amicíssimos. Tenho na ideia daquilo que tenho lido das conversas que eles tiveram, os interesses tanto na literatura como no cinema, na história e até na culinária. Não sei se o teu pai cozinhava, mas sei que o Rodrigo... pois, mas o doutor Rodrigo Leal de Carvalho cozinha. Meu pai comia. Ele sim, ele preparava os petiscos. Exato. E ele dá testemunho desta amizade. E a pergunta que eu tenho é, tendo o doutor Rodrigo Leal de Carvalho vivido em África, Angola, Guiné, etc., passou por tantos lados, só quando chega a Macau é que ele começa a escrever. Será que é das histórias que o teu pai lhe contava? Será que o teu pai teve tanta influência que fez brotar a semente de escritor que ele tinha? Pois, eu não sei. Está aqui a fotografia. Sinceramente, eu não sei. Só sei que eles conversavam muito. Ele vivia perto da Santa Sancha. A casa dele era mesmo perto da Santa. Ainda portanto, a vivenda onde ele vivia já está substituído por um outro imóvel, uma vivenda também. Mas meu pai ia lá e muitas vezes quando terminava o serviço, às 6 iam para o Solmar, por exemplo. Ou então, não era só o Solmar, iam para o Riviera, ia para o Riviera, hoje em dia, que é o Banco da China, portanto, no cruzamento da Avenida Almeida Ribeiro com a Praia Grande, o Banco da China. Portanto, aí é o Hotel Riviera, eles ficavam aí a conversar, e o beber o seu whisky das 6, por exemplo. E
eu julgo que conversaram muito. Se meu pai chegou a influenciar alguma coisa ao Rodrigo Carvalho, não faço a mínima ideia. Claro, ambos têm uma abordagem diferente sobre a realidade de Macau. Ele talvez, meu pai mais aqui de Macau, as obras do meu pai se centravam muito na sociedade mais de Macau, e dava-me a impressão que o Rodrigo Real de Carvalho, pelo menos pelas referências que o meu pai... recordo o meu pai de uma vez dizer que o Rodrigo devias concentrar-te mais as coisas, mesmo na vida de Macau, mesmo na vida. O que é que isso significava? Não sei. Eles me Pois, é porque eu tenho aqui o testemunho que Rodrigo Real de Carvalho faz ao teu pai, a quando do falecimento do teu pai, que intitula Henrique e eu. Ele próprio dá a conhecer, nomeadamente, as mesas do Solmar, as conversas no gabinete e até mesmo no escritório. Exato. E agradece ao teu pai a amizade e o ter aberto as portas da sociedade macaísta e das inúmeras histórias que o teu pai contava. Tão vivida nitidez que me parecia perceber a cor, os cheiros, os ruídos e os sabores de Macau. Porque repare só, Shiva, é assim, o Rodrigo de Carvalho, ele aproximou-se muito da comunidade local. Claro que naquela altura havia, naturalmente, a comunidade portuguesa, da República, mas havia muito macaense. A comunidade macaense era muito mais do que hoje em dia, não é? E ele juntava-se muito com os macaenses, jogava muito com os macaenses. Se calhar muito por influência do meu pai, porque meu pai, em muitas ocasiões, quando nós tínhamos os chás gordos, essas coisas todas, os chás gordos, estes convívios macaenses, não é? Onde a comida tinha o seu lugar de eleição, ele estava sempre, portanto, era sempre convidado, naturalmente depois com conhecimento, com já com os locais, ele já por si teria sido convidado. Mas o meu pai levava o Rodrigo Carvalho para estes serões de convívio. Portanto, é muito provável que, nas palavras dele, ele teria dito que abriu as portas para uma convivência de outra forma nunca teria sido possível. A comunidade macaense foi sempre uma comunidade fechada, uma comunidade conservadora, embora tenha acesso a muitas culturas, mas continua a ser uma sociedade muito conservadora. E o facto do Rodrigo Real de Carvalho ter acesso à comunidade, não é? Porque isto das palavras do meu pai, e segundo o jeito do meu pai, porque ele era um gajo porreiro. Era um gajo porreiro e, portanto este porreirismo, não é, no melhor sentido da palavra, permitiu que ele pudesse ter acesso à comunidade e conhecer muitas coisas da comunidade que de outra forma não teria conhecido. Miguel, nós daqui a bocadinho já vamos dar a palavra à Gabi Andrade Borges, que tem uma referência neste romance de Rodrigo Real de Carvalho, A Mãe, mas vamos passar para a professora Dora Gago. Professora Dora, estamos a falar sobre a obra de Rodrigo Real de Carvalho, nomeadamente Comunidade Macaense e outras, neste pote de gente que viveu em Macau. Quer-nos falar acerca disso, se faz favor, professora? Sim, claro, com todo o gosto. Começo por saudar todos os presentes, por agradecer imenso o convite que me foi feito pela Fundação Rui Cunha, por agradecer ao Dr. Chivá, à doutora Filipa,
É para mim realmente um grande gosto estar aqui a participar nesta conversa. Relativamente à questão que coloca, à questão da comunidade macaense e da presença de Macau na obra de Rodrigo Leal de Carvalho, é realmente muito, muito interessante o projeto literário do Rodrigo Leal de Carvalho, porque ele tentou fazer um pouco aquilo que o Balzac fez com a Comédie Humaine. Ele tentou também fazer uma espécie de comédia humana com Macau. E isso é conseguido através do diálogo que existe entre as suas várias obras. Eu depois posso falar um pouco mais, posso desenvolver um pouco mais a questão, por exemplo, da obra A Mãe e do Requiem por Irina Ostrakov, em que há realmente um cruzamento das personagens. Portanto, por exemplo, a Natasha Gorbachenko, de A Mãe, ela vai trabalhar em Xangai para o hotel que é gerido pelo Igor Ostrakov, que é um dos protagonistas do Requiem por Irina Ostrakov, não é? E nas duas obras nós encontramos esse diálogo entre as personagens, não é? E essa aparição das várias personagens. Há depois outras personagens que atravessam as várias obras, como é o caso da Big Berta, que tem um bordel, uma casa de prostituição em Macau, e outras. Cíntia Salles, que é uma portuguesa, mas que é funcionária da Embaixada de Inglaterra. Enfim, há realmente uma representação muito interessante da sociedade de Macau na obra de Rodrigo Leal de Carvalho. O que acontece é que essa representação é diferente daquela que é feita por Henrique Sena Fernandes, não é? Henrique Sena Fernandes é um macaense, então ele vê a sociedade de Macau de dentro, como macaense. Talvez daí o conselho que ele dava ao Rodrigo Leal de Carvalho de se focar mais. É claro, eu acho que não é uma questão de foco, é sobretudo uma questão de perspectiva, não é? Portanto, Rodrigo Leal de Carvalho é um português, ele não é macaense. A visão dele é sempre, por mais anos que se vive em Macau, acaba por ser sempre uma visão de fora, não é? Nunca é uma visão de dentro. A perspectiva é sempre diferente. Para além disso, na obra de Rodrigo Leal de Carvalho, há também uma atenção especial aos estrangeiros, aos refugiados, nomeadamente aos refugiados russos, como é o caso da Irina Ostrakov, que é uma refugiada russa que foge da Revolução Bolchevista, não é? De 1917, como é o caso da Natasha Gorbachenko, que é a personagem da mãe, e como é o caso também de outras personagens. Já agora, há pouco, falou o Dr. Chivá, estava a perguntar porque é que o Rodrigo Leal de Carvalho só teria começado a escrever em Macau. Eu fiz-lhe uma entrevista em 2016, juntamente com uma colega e amiga minha, a professora Irene Blayer, que é professora catedrática na Universidade de Brock, no Canadá. Então, esta entrevista foi publicada numa revista, no Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora Studies, e uma das perguntas foi precisamente essa, não é? Como é que ele começou a escrever, não é? E o que é que o motivou, assim, de repente, para a escrita em Macau? Eu vou... que ele disse na entrevista. Primeiro ele começa por referir o facto de sempre ter sido um grande leitor, não é? Ao longo da minha vida profissional, fui encontrando pessoas e conhecendo factos curiosos que, bem contados, dariam uma boa conversa com histórias divertidas umas, tristes outras, algumas até mesmo dramáticas. Mas foi só ao defrontar o choque cultural da minha primeira passagem por Macau, designadamente quando contactei, por dever de ofício, com a morte, em circunstâncias inusitadas,
de uma senhora russa, imigrante fugida ainda à Revolução Bolchevista de 1917, que decidi que tal história merecia ser contada, como de facto foi. Só que, porém, mais de 30 anos depois, com o título de Requiem por Irina Ostrakov. A essa história, que teve algum inesperado sucesso local, seguiram-se outras, na generalidade inspiradas em factos ou personalidades reais, mas que foram depois tão alteradas que me permitiram, sem excessiva indulgência, reclamar o resultado produzido como obra de ficção. São então essas as palavras do autor sobre esta questão de ter começado a escrever. Portanto, aparentemente terá sido este contacto com o caso verídico, não é? Da morte de Irina da figura que inspirou a personagem Irina Ostrakov. Não sei se respondi às questões, se fui clara. Sim, mas coloco-lhe outra, porque daquilo que acabou de dizer, e nota-se isto na obra de Rodrigo Aldo Carvalho, é o real e a ficção. Isto é, onde está o real, onde é que está a ficção? De mais a mais, ele próprio é, alguma das vezes, o narrador da história. Portanto, há aqui uma mistura entre realidade e ficção, do qual nós, muitas das vezes, não sabemos o que é real, o que é ficção. Claro que, sendo romance, é uma ficção, mas podíamos imaginar que, eventualmente, estivesse a fazer uma crónica e não um romance, sim ou não? Sim, é verdade. É claro, na literatura há sempre mistura, não é? Há sempre essa fusão entre o real e a ficção, não é? Essa é a matéria principal da literatura. No caso do Rodrigo Leal de Carvalho, há realmente um enraizamento no real. E há várias técnicas que ele utiliza na sua obra, mas que, no fundo, estão ao serviço dessa perspectiva realista, não é? Ele tenta... Uma das técnicas que ele usa, por exemplo, é a questão uma técnica típica do romance realista, não é? Que é, por exemplo, a análise psicológica das personagens. E uma análise psicológica que ele vai enquadrar na história de vida dessas personagens e também no contexto histórico. Aliás, a história tem uma presença muito forte em obras do Rodrigo Leal de Carvalho e refiro-me muito particularmente à Mãe, ao Requiem por Irina Ostrakov, também na obra Ao Serviço de Sua Majestade, não é? Outra das técnicas que ele usa para dar essa sensação para construir esse universo realista também é a questão linguística. Encontramos muitas vezes, portanto, encontramos expressões, frases em inglês, em cantonês, nas várias línguas, não é? E ele tem esse cuidado, não é? O facto de a representação linguística, não é, ser precisamente um testemunho, não é, de todo o encontro, de toda a confluência de diferentes culturas que nós encontramos em Macau. Mas é verdade que na obra dele, portanto, é muitas vezes difícil distinguir a parte real da parte ficcional, não é? Como é óbvio, embora haja todas essas preocupações com técnicas do realismo, não é? Sim, nomeadamente até nas descrições, por exemplo, eu estou aqui a olhar para os construtores do Império, quando ele descreve, por exemplo, a cena, isso talvez seja por defeito meu, porque eu, como gosto muito de ópera e etc., a descrição que ele faz de uma recepção na ópera chinesa, toda aquela entrada no hall do Chengpeng, que agora está abandonado, é uma coisa real, quer dizer, quando se lê, ele está a descrever, não é ficcional.
E, portanto, é aquela realidade que nós vemos na ópera e também em alguns comportamentos das pessoas na sociedade, tanto os chineses como os macaenses e os portugueses. Portanto, este comportamento ou análise psicológica é quase uma realidade. É aquela ficção que é quase uma realidade. A pergunta é, isto trouxe-lhe dissabores ou não? Como é que numa Macau tão pequena, em que as pessoas se conhecem umas às outras, será que as pessoas se reconheciam em algumas dessas personagens? Bem, relativamente às personagens, eu creio que ele sempre, é provável que se tivessem reconhecido, não é? Porque realmente os traços são bastante nítidos, não é? Ele nunca usou os nomes verdadeiros das personagens, Claro, não é? claro. Sempre lhes deu outros nomes, não é? Se isso lhe trouxe dissabores, essa questão ele não a referiu na entrevista que lhe fizemos. É provável que tenha trazido talvez alguns, não é? Atendendo ao facto de Macau ser um meio pequeno, não é? Mas, de qualquer forma, como eu digo, essas personagens, não é, inspiradoras tinham a sua identidade preservada, não é? Portanto, ele nunca usou os nomes reais de ninguém. Agora, se realmente as pessoas se reviam, não é, nelas, isso aí já é outra questão, não é? Talvez o Rogério nos possa dizer alguma coisa, não é? Sim, Como talvez. editora, acho que a sim. situação é, o Rogério, nos livros do Oriente, editou os 8 livros que Rodrigo Leal de Carvalho escreveu. A pergunta é, sim senhor, esta questão dos sabores, e a outra é, qual foi o interesse como editor em relação à obra de Rodrigo Leal de Carvalho? Eu tinha, antes disso, fazia só 2 notas. O Dr. Leal de Carvalho chegou a Macau nos finais dos anos 50. E ele não vive propriamente nos Estados Unidos. Ele tem uma grande admiração e sente-se muito bem nos Estados Unidos, onde, salvo erro, vive 1 ou 2 irmãs, e sempre que pode vai aos Estados Unidos. Com esta história do Covid, ele não tem ido. Eu falei com ele muito recentemente e ele estava na Praia da Vitória, onde ele vive com a mulher, com a filha, e com o filho, perdão, que é casado com uma filha do general Garcia Leandro. Posto isto, eu queria dizer ainda antes de falar sobre os dissabores ou não dissabores, eu queria falar sobre o Dr. Leal de Carvalho. O Dr. Leal de Carvalho era basicamente aquilo que se pode considerar um gentleman no conceito britânico, apuradíssimo, tinha e tem uma memória privilegiadíssima que ainda hoje se nota. Era um notável contador de histórias, um homem extremamente culto, e isso vê-se na forma como ele escreve, e basicamente a sua obra, enfim, com algumas viagens pelos países limítrofes aí da área do Sudoeste Asiático, a obra é toda sobre Macau. O Dr. Leal de Carvalho tinha e tem uma ligação profunda, que se pode considerar visceral, a Macau. Uma ligação apaixonada e, sobretudo, irónica. E esse sentido da sua forma irónica de escrever nem sempre foi compreendido. Efetivamente, quando ele publica a Irina, em 1993, eu não quero fugir à verdade, mas julgo, se bem me lembro, que aquilo terá passado pelo Instituto Cultural, que não lhe deu o devido relevo e não publicou. Portanto, nós publicámos em 93, foi talvez o lançamento um dos mais importantes, o segundo mais importante foi muito recentemente na cronologia da doutora Beatriz Vaz da Silva, mas foi um levantamento de tal ordem da livraria portuguesa que as pessoas estavam na rua.
Isto porquê? Porque o Dr. Leal Carvalho era, dadas as suas funções, uma pessoa extremamente formal, sociável, ele marcava presença em tudo o que fosse atividade cultural, era simpaticíssimo, mas era formal, muito formal. E foi uma surpresa quando surgiu um livro com a qualidade da Irina, que acabou por merecer um prémio no ano seguinte, o prémio IPOR, não só pela qualidade, como pelo arrojo das personagens, da forma como ele apresentava as personagens. Embora ele tenha tido o cuidado de não pôr exatamente o nome das pessoas, todas as histórias do Dr. Leal Carvalho têm um fundamento em situações que ele viveu na sua qualidade de magistrado. A Irina existiu, a Irina é exatamente aquilo que está aqui. A Irina morreu quando ia a uma recepção no consulado britânico. Tudo isso é verdadeiro. De tal forma, ele foi, poder-se-á dizer que quem está dentro de Macau conhece melhor Macau. Mas parece-me que uma comunidade vista de fora dá sempre uma visão mais completa e com uma tendência a ser muito mais imparcial. Agora, há muita ironia na obra do Dr. Leal Carvalho. E isso fez com que, na segunda edição da Irina, a Irina teve 3 edições, na segunda edição da Irina, ele tivesse tido a preocupação e o cuidado de alterar alguns nomes. Porque a primeira edição teve, da parte de alguns elementos que se sentiam ali retratados e de uma forma irónica, sentiam-se tocados, e o Dr. Leal Carvalho era a última pessoa a querer criar conflitos. Julgo que respondi à pergunta. Sim, a ideia é, e o resto, portanto, o sucesso de Irina foi tão grande, que sei depois que a Irina até foi traduzido para chinês e para búlgaro. Búlgaro. Exato, para búlgaro. Em chinês em 99 e para o búlgaro em 2002. Exato. E depois, os outros que se sucedem, é em relação a esse sucesso ou existe mais algum outro chamativo além da comunidade de Macau e do relacionamento com as outras comunidades, nomeadamente, por exemplo, no caso da mãe, em relação, penso que seja a mãe, não, na história de Yolanda, portanto, com os filipinos, aqui já existe uma outra comunidade, e, portanto, são estas comunidades todas que convivem em Macau que faz com que haja esse interesse maior de conhecer o outro através de mim próprio, não é? Sim, basicamente eu julgo que quando se começou a publicar o Dr. Leal Carvalho, ele teria já escrito 2 ou 3 obras. Os construtores já teriam escrito, a Quarta Cruzada talvez tivesse, e quando, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, quando se diz que basicamente a ironia dele é muito apontada à comunidade macaense, eu direi que na Quarta Cruzada sobretudo, a ironia aponta para a administração portuguesa, para os reinões e para a incapacidade, enfim, para um administrador português cair num território em que julga que está a tomar uma decisão e estão-lhe a dar a volta completamente. Portanto, não é só sobre a comunidade macaense. As obras seguintes foram fruto, de facto, da criatividade e da capacidade de produção do Dr. Leal Carvalho e do sucesso da Irina. Foram publicando sucessivamente. Ele, em 96, publicou, por exemplo, 2 obras, A Quarta Cruzada e Ao Serviço de Sua Majestade. E o último, As Rosas Brancas de Surrey, que foi publicado em 2007, teve uma particularidade. O jornal Ponto Final, para assinalar o 5º aniversário da RAEM, convidou 3 ou, da altura 4, convidou o Dr. Henrique de Sena Fernandes, o Dr. Leal Carvalho, o João Aguiar e o autor da Árvore das Patacas, já me lembro do nome daqui a pouco.
E isso foi publicado em folhetins. Portanto, semanalmente saía um folhetim que depois deu lugar a um livro. Depois de 2007, tentei ainda que o Dr. Leal Carvalho publicasse mais alguma coisa. Julgo que ele teria em vista uma obra que seria, como as outras, muito interessante, mas ele disse que já não estava com coragem e com vontade para o fazer. Já agora faço uma outra questão para a doutora Dora Gago. Por esta última intervenção do Beltrão Coelho, é convidado, portanto, para o 5º aniversário da RAIEM, o Sena Fernandes, o Rodrigo Leal de Carvalho, o João Aguiar, etc, etc. A ideia que ponho é: será que nós, em termos de literatura, e estamos a falar sobre literatura sobre Macau, mas a literatura sobre Macau é literatura macaense só quando nós referimos à origem, ao nascimento do autor, ou não? Como é que é esta complicação? A noção do que é a literatura de Macau é realmente muito complexa e há várias perspectivas. Portanto, há teóricos que defendem que a literatura de Macau é a literatura escrita por macaenses. Há quem defenda que a literatura de Macau é a literatura escrita em Macau por macaenses, por estrangeiros, por quem viveu em Macau. E há depois, agora, mais recentemente, uma posição muito mais abrangente, que considera como literatura de Macau a literatura que é focada em Macau. Portanto, tem como tema Macau, independentemente de ser escrita por macaenses, por estrangeiros que viveram em Macau, não é? Como aconteceu com o Dr. Rodrigo Leal de Carvalho e com tantos outros autores da literatura de Macau em língua portuguesa, e, inclusive, quem escreveu sobre Macau, mesmo sem nunca ter vivido em Macau. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Miguel Real, que tem também um romance, que é A Cidade do Fim, todo ele centrado em Macau, não é? Então, mais recentemente, tem havido essa nova perspectiva de abrir o conceito de literatura de Macau a todas as obras que tenham como tema central Macau. Então isso, porque realmente é uma questão complexa e que tem sido discutida ao longo dos anos, não é? Esta do que é e de como é que se define a literatura de Macau. Depois ainda há uma outra questão, mas essa para este caso também não interessa muito, que é também a questão linguística, não é? Porque temos uma literatura de Macau escrita em língua portuguesa, temos uma literatura de Macau escrita em língua chinesa e, inclusive, também em língua inglesa, não é? Exato, isso era o que eu lhe ia pôr a seguir, porque além da literatura escrita em língua portuguesa, tem surgido ultimamente muita coisa escrita em chinês, precisamente por pessoas que nasceram em Macau e também por pessoas da China, nomeadamente de Pequim e de outros locais, que muitas das vezes, estou-me a lembrar agora de duas pessoas, uma delas nunca passou por Macau e a outra esteve cá duas semanas. E, portanto, tudo isto vai fazer com que Macau tenha sido colocado na literatura por pessoas que não são propriamente macaenses. Certo, não é? Sim, sem dúvida, é isso. Inclusive, sim. Sobre esta questão de se escrever sobre Macau, também há, por exemplo, todas as obras que têm sido, todas as antologias editadas pelos organizadores do Festival Literário, não é? Do Rota das Letras, não é? Em que os autores são convidados a escrever sobre Macau, não é? Portanto, aí também acaba por surgir uma nova perspectiva, não é? Mais abrangente, mais alargada do que é a literatura de Macau. E é precisamente isso. Portanto, a literatura de Macau é feita em várias línguas, não é? É escrita em várias línguas. Exato. Sei que que se debruçou muito, nomeadamente sobre o Requiem por Irina Ostrakov e a mãe, pelo interesse em relação aos refugiados e os apátridas e etc.
Quer-nos falar um bocadito mais acerca disso, para depois eu perguntar ao Rogério que outras obras ele salienta. Portanto, para a professora Dora Gago, eventualmente seria o Requiem e a Mãe, certo? Sim, quer dizer, eu salientei essas, acabei por trabalhar mais essas duas obras também, porque elas estavam mais enquadradas nos meus interesses de investigação e nos projetos que eu fui desenvolvendo na Universidade de Macau, nomeadamente o mais recente, que tinha a ver com as representações do exílio na literatura. E realmente nestas duas obras é isso que encontramos, não é? Portanto, temos duas refugiadas que primeiro, portanto, saem da Rússia, duas personagens com cada uma com um perfil muito diferente, não é? A Irina, que é de uma família nobre, e que depois do casamento, portanto, é apanhada por os revés, portanto, como é que poderei dizer, portanto, no fundo, ela acaba por ser vítima de todas as viragens que vão acontecendo na história, não é? E fica primeiro em Paris, onde estava de lua de mel, depois vai para Xangai e, finalmente, vem para Macau. A Natasha Gorbatchenko é uma personagem completamente diferente, não é? É uma mulher forte, que vem de uma classe social baixa, que se aprende a defender sozinha. Portanto, temos aqui, no fundo, duas personagens que são contrapostas, não é? A Irina, que é uma personagem frágil, e a Natasha, que é uma personagem forte, não é? Esta mãe que é... aliás, o romance A Mãe acaba por ser um murro no estômago, não é? Por todo o drama que a Natasha vive relativamente ao filho, não é? Portanto, esta personagem é uma mulher que passa por imensas dificuldades. Ela tem 5 filhos, um deles tem uma deficiência. Parte do exílio em Macau é realmente bastante dura, sempre vivido com muitas dificuldades, não é? Porque Macau foi, nessa altura, uma cidade aberta aos refugiados, a muitos refugiados de várias partes do mundo. Aliás, o jornalista João Botas tem um livro extraordinário sobre isso, que se chama Macau, os Anos da Guerra, não é? Sobre todos esses problemas que se viveram em Macau. E então, um dos filhos da Irina é deficiente, não é? E, no final, portanto, em toda a obra, eles tentam encontrar um visto, não é? Para ir para os Estados Unidos e... Pronto, depois há todo aquele drama em torno do filho, não é? A quem é recusado o visto e que depois acaba por falecer, e depois todo o drama de uma mãe, não é? Que acaba por deixar que o filho não evitar, não é? Aqueles últimos momentos da morte do filho. E depois, diga. Então, pronto, ia dizer, não sei se respondi à questão, mas são então duas obras sobre as quais eu trabalhei mais, sobretudo por esta questão do exílio, dos refugiados, que estavam enquadradas nos meus interesses de investigação. Sim, e outra coisa também que diz que tem interesse, que é interessante, é o cruzamento, porque são dois romances que se cruzam. Depois há aqui também uma descrição de Xangai. Xangai essa, que é anterior à época de Rodrigo Leal de Carvalho. A pergunta, talvez eu possa passar para o Rogério a perguntar: sabe se realmente Rodrigo Leal de Carvalho esteve em Xangai? Como é que ele descreve esta Xangai do antigamente, do qual ele não viveu? Eu começando por aí, eu julgo que sim, julgo que o Dr. Leal de Carvalho viajou bastante, conhecia muito bem, quer a China talvez não conhecesse tão bem, mas os países à volta da China conhecia-os muito bem, portanto, de certeza que esteve em Xangai. Eu queria só, já agora, há bocado faltou-me informar,
As edições que foram feitas pelo Ponto Final para comemorar os 5 anos, portanto, foi o João Aguiar, o Dr. Sena Fernandes, o Leal de Carvalho, o João Paulo Menezes, que falhava o nome, e o Luís Andrade de Sá. O único livro que nunca chegou a ser editado foi do Luís Andrade de Sá, porque, entretanto faleceu. Quando há bocado se falava na literatura de Macau, literatura, enfim, os vários conceitos que há de literatura de Macau, por exemplo, também a Agostina Bessa Luís publicou a Quinta Essência, Sim. também, sobre Macau. Eu julgo que o Dr. Leal de Carvalho era indiscutivelmente um escritor de Macau, e sempre o considerei isso como tal. Não era, obviamente, um escritor macaense, e aí é que reside a diferença, mas era um escritor de Macau, que tinha uma capacidade extraordinária para criar ambientes e passá-los vivos para quem o lê. A professora há bocado falou também, abordou. Eu acho que a obra dele é basicamente na área do romance saga, o romance psicológico. Ele faz uma leitura, faz uma análise psicológica das personagens que dá-lhe um tratamento humanístico muito especial, e aproxima-se quase do romance histórico. É quase um romance histórico, em que não há de facto uma participação ativa, afetiva do autor, nem há uma adesão ideológica, portanto há ali aos factos narrados. Quanto àquilo que eu acho, a obra do Dr. Leal de Carvalho, quer dizer, a grande obra, a obra de referência é indiscutivelmente a Irina, com particular destaque para aquela pequena novela que lhe dá início, que é o Palmeirim para o Jantar. Eu julgo que há uma qualidade literária neste livro, quer dizer, indiscutível e muito superior ao que é normal. Outros que eu destacaria são todos muito interessantes, quer dizer, dada a sua verdade. Eu acho muita graça à Quarta Cruzada, porque ridiculariza, de facto, alguns administradores convencidos que isso é muito comum em Macau. As pessoas chegarem a Macau e acham que são donos do mundo, acham que têm o poder todo e tal. Qualquer assessor acha que tem o poder todo, e isso depois era contrariado pela realidade e pela cultura em presença e tal. Ao Serviço de Sua Majestade também acho um livro muito interessante. O Senhor Conde também, a Mãe já foi referido. As Rosas Brancas do Surrey e o Romance de Holanda são também livros aceitáveis, mas o grande destaque vai indiscutivelmente para a Irina, que é um romance de mão cheia e de uma qualidade literária acima de qualquer suspeita. Não? E Ao Serviço da Sua Majestade é muito interessante porque vai focar a história de Hong Kong, que é uma das coisas que nós não vemos muito em relação àquilo a que chamamos a literatura de Macau. Verdade? Sim. E sobretudo ele aí põe a nu os obstáculos raciais que se levantavam aos administradores, aos funcionários, aos ingleses e sobretudo na dificuldade que tinham em casamentos mistos, e portanto há aí até uma denúncia de uma situação, e aí entra-se naquilo que eu dizia há pouco, é quase um romance histórico. Todos os livros têm uma riqueza de informação e uma riqueza, sob o ponto de vista histórico, importantíssimo. E as histórias são quase sempre histórias reais que são ficcionadas para não criar os problemas que eventualmente poderiam vir a criar. Rogério, pode-nos falar um bocado do Sr. Conde e as suas 3 mulheres? O título é muito sugestivo, mas fala-se muito pouco deste romance. Porquê? Fala-se pouco do romance, talvez porque é um romance muito grande. É um romance com muitas páginas. Quer dizer, não sei se fala pouco. Quer dizer, o Sr. Conde saiu em 99 e talvez tenha sido numa altura em que as pessoas começaram a deixar Macau, a comunidade tornou-se mais pequena. Talvez por isso se fale menos do Sr. Conde. E o Sr. Conde e os que seguiram, a própria mãe, se não fosse alvo destes estudos, também pouca gente conheceria. O Romance de Holanda também.
Depois, basicamente, a partir de 99, a forma dos livros terem saída foi aquela livraria da 5 de Outubro funcionava, não funcionava bem, mas era um ponto de referência, podia-se indicar às pessoas que ali existiam os livros. Mas, basicamente, na participação de Macau na Feira do Livro de Lisboa, que era feita através da atual Delegação Económica e Comercial de Macau, aí havia muita divulgação, que as pessoas de Macau iam ao pavilhão a ver as novidades e tal. Portanto, esses livros que se sucederam, que foram editados em 99 ou a seguir, tiveram essa pouca expansão, porque havia, de facto, uma grande dificuldade em fazer, promover, divulgar e distribuir os livros de Macau em Portugal. Confesso que conheci Rodrigo de Carvalho através de uma açoriana. Portanto, esta relação, porque tenho uma colega que é dos Açores e foi ela que me apresentou Rodrigo de Carvalho como escritor. Está aqui na galeria da Fundação Rui Cunha muitas pessoas que conheceram Rodrigo Leal de Carvalho. Passo a palavra para o público. Querem nos dizer mais alguma coisa? Da minha parte, não há assim mais nada, a não ser que façam alguma pergunta que eu possa esclarecer. Olá, boa tarde. Sim. Eu pegava em algumas coisas que a professora Dora Gago e o Rogério falaram, que é interessante, que é o pouco interesse pela chamada literatura de Macau ou sobre Macau. E é curioso. E a pergunta vai diretamente para a professora Dora Gago. Porquê é que a academia não tem tanto interesse no estudo destas obras sobre Macau? É interessante. A professora Dora já escreveu alguma coisa sobre isso, mas há muito pouco interesse pela própria academia. E isto, eu digo, o pouco que eu li das obras de Macau, tirando algo que eu destacava aqui, que é muito importante, para além de tratarem temas de Macau, que são muito importantes, não é? Naturalmente, como a questão dos refugiados e tudo. Por exemplo, na questão do romance de Yolanda, há a questão muito interessante dos casamentos simulados, não é? Portanto, aquela simulação dos casamentos. É uma questão muito de Macau, muito interessante. Mas isto acaba por não despertar o interesse, sobretudo dos leitores de Portugal. E o Rogério falou aí na dificuldade da distribuição. Mas há outra questão também muito interessante, que é a caracterização da comunidade macaense. Que é interessante, que tem ironia, obviamente que tem, mas que eu posso falar disso, que eu tenho filhos macaenses, e eles comportam-se, é tão interessante ver esta plasticidade, a maleabilidade que o macaense tem de se adaptar às situações. Por exemplo, os meus filhos, quando contactam com a família da parte da mãe macaense e chinesa, é incrível a forma como eles falam, brincam. Mas depois, quando estamos em Portugal com a família da minha parte, é diferente. E até a família diz que giro, vocês são chineses, mas falam muito bem português. Portanto, é interessante ver esta plasticidade. E no romance de Yolanda há um relato muito interessante, que é quando a Odete sai de Macau. Ele trata também da diáspora, sai de Macau, vai para os Estados Unidos, e há uma questão que quando ela vai a um congresso, não é? Em que ela vai precisamente, acentuar os seus aspectos chineses. Ao Serviço de uma Majestade. Ao Serviço de uma Majestade. E então ela vai acentuar os traços chineses, não é? Porque naquela altura é interessante, que era um congresso em termos de economia e tudo, e ela tenta acentuar para se adaptar, não é? Portanto, aos tempos, e é interessante. Pronto, a pergunta era, a questão para a professora Dora era porque é que a academia não dedica mais tempo, mais estudos, não é? Nós queríamos saber mais, não é, sobre isso, e ao Rogério era precisamente a dificuldade, já falou nas dificuldades de distribuição, de divulgação, mas porquê é que as pessoas, os portugueses, né, de Portugal, não leem mais livros sobre Macau? Muito obrigado. Não sei se posso começar a responder, não é? Relativamente à questão da falta de interesse da academia, eu creio que está também, obviamente, ligada pela falta de divulgação, não é? Pela falta de divulgação das obras sobre Macau e também por algum desconhecimento do que é Macau, não é? Porque, se pensarmos bem, Macau é um território longínquo, não é? Portanto, que quem conhece ou quem contactou acaba por se interessar, quem nunca lá foi acaba por não sentir que haja grande interesse.
Apesar disso, há académicos que trabalham sobre a literatura de Macau. Estou-me a lembrar, por exemplo, da professora Mónica Simas, da Universidade de São Paulo, que é a grande especialista em literatura de Macau, que agora está na Universidade de Veneza. Estou-me a lembrar também de um grupo que trabalha sobre literatura, sobre o Oriente, não é? Do Centro de Estudos Comparatistas também, da Universidade de Lisboa, de onde fazem parte... professores como o Rogério Puga, que passou por Macau, o Everton Machado, o Duarte Braga, que também passou por Macau. Enfim, na verdade, a literatura de Macau acaba por ser trabalhada por um grupo mais restrito de pessoas que realmente passaram por Macau e por isso sentiram esse interesse, não é? A falta de interesse geral, eu creio que tem a ver sobretudo com o desconhecimento e com a falta de divulgação que as obras têm, não é? Porque, no fundo, está tudo, a questão está interligada, não é? Uma pergunta Não sei prática. se... Eu gostava de fazer uma pergunta prática ao Rogério, que era como é que se pode comprar os livros do Leal de Carvalho aqui e em Portugal? E onde é que está o livro? Eu responderia às questões que foram colocadas há bocado. Ora bem, o problema da divulgação dos livros de Macau em Portugal não é um problema de hoje, assim como a produção literária em Macau não é um problema de hoje, foi um problema de sempre. Eu, em 94, lembro-me, durante uma apresentação de um livro do Dr. Leal Carvalho, ter falado, por exemplo, que a escassez de produção literária e a ausência de uma atividade editorial séria e empenhada não era por falta de talentos nem de temas, mas sim por falta de incentivo e por falta de uma política cultural que não existiu na administração portuguesa e que não existe hoje. Portanto, isso basicamente é isso. Como exemplo recente disso foi o fecho da livraria que funcionava na 5 de outubro, inaugurada no tempo da Missão de Macau e prosseguida no tempo da Delegação Económica e Comercial de Macau. Poder-se-á dizer que não tinha uma atividade muito grande a livraria, mas era um ponto onde se podia responder à pergunta que me foi colocada: onde é que se encontram os livros de Macau hoje em Portugal? Hoje não há em lado nenhum, não há sítio nenhum onde se possa encontrar os livros de Macau, não sei pedi-los eventualmente diretamente à editora. Por outro lado, por exemplo, em Macau, há uns anos que se realiza com sucesso e muito bem com a Rota das Letras. Mas o equivalente à Rota das Letras em Portugal não se realiza. Portanto, havia necessidade de fazer uma iniciativa semelhante em Portugal. Os Amigos do Livro, houve um ano em que o fizeram. Portanto, haver uma série de promoção, de divulgação, de apresentação das obras de Macau, mas de todas as obras de Macau. Porque, por exemplo, eu não concordo que a Academia não liga à literatura de Macau. Liga e há muitos trabalhos publicados. Agora, aquilo que acontece e que acontecia, sobretudo na administração portuguesa, era quando os académicos que se interessavam por estas áreas iam a Macau, eram direcionados e dominados, entre aspas, pelo Instituto Cultural. Portanto, e só tinham conhecimento das obras que eram publicadas pelo Instituto Cultural. Portanto, tudo aquilo que era publicado que não se fosse pelo Instituto Cultural não tinha divulgação. O que é que se pode fazer? Não se pode fazer muito hoje em dia, porque a produção literária em Portugal é cada vez maior. As livrarias não têm espaço para ter os livros. E quase todas, sobretudo as grandes livrarias, quando se lá vai, eles dizem que vão encomendar ou que não sei o quê, porque têm o livro no computador, mas não o têm fisicamente. Não há hipótese nenhuma de se fazer. Houve uma altura em que se podia ter feito na administração portuguesa, e foi uma das grandes lutas da Livros do Oriente, na administração portuguesa podia-se ter criado um mecanismo de divulgação e de promoção da literatura de Macau. Agora, hoje em dia é difícil, e como as coisas hoje evoluíram, não me parece que haja possibilidade de divulgar a literatura, a não ser com ações, inclusive na 5 de outubro faziam-se conferências, faziam-se lançamentos de livros,
hoje não há assim também muitos sítios para fazer divulgação e inclusive para fazer sessões. E já que falámos da academia, outra vez para a professora Dora Gago. Os seus alunos leem os romances de Rodrigo Aldo Carvalho ou outros da literatura de Macau, sim ou não? Sim, os meus alunos, portanto, durante os últimos anos, eu tenho dado um seminário de mestrado sobre precisamente literatura de Macau. E claro que aí eles leem obras da literatura de Macau. Claro que normalmente mais contos, não é? Porque os romances são ou romances mais curtos, não é? Mas têm lido e têm inclusive também escrito teses, não é? Há uma tese que foi defendida há 2 anos de uma aluna de mestrado, precisamente sobre a representação da história no romance Requiem por Irina Ostrakov. Há também várias teses sobre obras de Henrique Sena Fernandes e de outros autores de Macau. Aliás, é curioso, mas os alunos de mestrado da área da literatura têm bastante interesse pela literatura de Macau. E por isso é que eu agora ponho outra pergunta. Então, e porquê é que Macau não está no mapa do pluricentismo do português? Temos Portugal como centro, o outro é o Brasil, está a nascer Angola e Moçambique, mas Timor está a caminho, mas Macau não está na rota. Pois, essa questão, enfim, será complexa, não é? Mas terá a ver com outras questões que não têm propriamente a ver com a literatura de Macau ou com claro, mas é uma política, é a política da língua, a política dos livros, sim, a política é isso tudo. Essa questão será uma questão, sobretudo, do domínio político, não é? Mais do político do que do académico, não é? Claro. Seguramente, não é? Sim, mas também parte dos académicos. Quer dizer, se houver muita gente a estudar, as coisas saltam. Se não houver nada, fica tudo no pote. Sim, mas não é, pronto, Claro. acaba por haver sempre uma cisão, não é? Não Alguém da assistência quer dizer mais alguma coisa? Gabi? Quer dizer alguma coisa em relação ao Rodrigo Aldo Carvalho, à sua ligação com ele? Bem, o Leal de Carvalho, para mim, foi um gentleman. Muito, muito simpático. Eu lidei mais como amigo, à volta de uma chave de café, contávamos muita coisa. Muita coisa. E sabe, Macau é muito fértil na história. É histórias destas coisas que ele contava, não é? E ele era um apaixonado por Macau. Era um apaixonado. Assim como todos nós. Temos também a Sara. A Sara debruçou-se sobre Rodrigo Aldo Carvalho ou não? Mas vai, depois desta sessão, com certeza que se vai debruçar sobre Rodrigo Aldo Carvalho, não é? Sim, olha, já que pego nisto, queria dar um abraço tanto ao Peltrão como à Dora. Saudades vossas daqui. Obrigado. Bem, a verdade é que o que acontece mesmo é que ou as bibliotecas têm as obras deles ou então não conseguimos comprar as obras dele. Não é? Eu tenho algumas que fui comprando e eu vim no fim de 2016. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Também fui adquirindo conforme as fui vendo à venda e fui lendo, não é? E é por isso que eu conheço. De resto, não é assim tão fácil adquirir. Eu gosto de adquirir as obras, não é? E de tê-las para a minha leitura e não estar a correr para ir levá-las à biblioteca. Mas, sim, tenho um interesse enorme, sobretudo pela capacidade dele de escrever longos romances. Não é? Há um fôlego no romance longo que demonstra quase sempre a virtualidade de um escritor.
Salles Marques, conheceu Rodrigo Leal de Carvalho? Quer-nos dizer alguma coisa? Bem, com certeza. Sim, o Sr. Procurador, portanto, conheci-o sobretudo, como uma pessoa que convivia muito conosco, ia a todas as sessões, todas as inaugurações no Leal Senado, portanto, onde eu estive 8 anos e meio, contando os 2 anos da RAIEM, e antes disso, enfim, como procurador, como uma pessoa realmente muito afável, e que tinha sempre coisas muito interessantes para contar. Portanto, agora fui um bocado apanhado de surpresa, mas obviamente que eu acompanhei, enfim, dos anos todos em que ele cá esteve e que eu também trabalhei para a administração de Macau, portanto, era sempre uma figura fundamental, sobretudo porque ele fazia, como é que se chamava isso? Pronto, ele fazia figura também de Tribunal de Contas, não é bem isso, se não me engano. Era Presidente do Tribunal de Contas, exatamente. A fiscalização sucessiva, exato, não é? E, portanto, era figura fundamental para todos os processos de abertura de propostas, não é? O seu procurador tinha que lá estar e era uma garantia de que as coisas corriam bem. Isto é, não tínhamos chatices logo a seguir, não é? Portanto, muitas vezes fazíamos aquilo que em Macau muito se faz, que é mandávamos antes as coisas para ele, para dar uma vista de olhos, e, claro, era uma forma de, enfim, de garantir que todos os processos colhessem o visto, que era uma coisa fundamental. Pronto. E é claro, como eu digo, todas as semanas ou quinzenas, pelo menos, havia uma atividade promovida pelo Leal Senado e o Dr. Leal de Carvalho estava sempre presente, enfim, com a sua grande, com a sua presença super agradável e sempre muito capaz de conviver com imensa graça e pronto, é isso. Memórias de uns tempos já não voltam mais. Sim, senhor. Obrigado. Tem ao seu lado o Dr. Rui Cunha. Passa-lhe o microfone. Ora, eu conheci o Dr. Leal de Carvalho no percurso da minha carreira profissional ainda como juiz. Primeiro encontrei e fui substituir o Dr. Leal de Carvalho no 4º Juízo Criminal de Luanda. Ele era um juiz que estava lá, veio para Macau pela 2ª ou 3ª vez e, estando eu em Moçambique e tendo a promoção para a 1ª classe, eu fui transferido e colocado nesse tribunal. E de vários tribunais por onde passei, ao longo da minha carreira na magistratura, foi dos tribunais onde aprendi muito com o que ele deixou, com a herança que tinha deixado, aprendi muito e, acima de tudo, aprendi quanto é importante fazer a justiça muito célere e muito rápida. Segui os passos dele e, efetivamente, assim continuamos a ser o juízo criminal em Angola com o menor número de processos que, quando da transição de cada ano há o relatório anual a explicar o que estava pendente, o que ele me deixou já deixava muita diferença com qualquer dos outros juízes de Luanda. E eu segui os passos e sei. Desde então, e lendo muitos dos trabalhos e das sentenças e dos despachos, porque como herdei
imediatamente tive a oportunidade de ver, de ler, para além de aprender muito e saber quanto é difícil a condição de ser juiz, eu também aprendi que ele era uma pessoa sociável. Antes mesmo de o conhecer pessoalmente, foi a ideia com que eu fiquei. E volta do destino, anos se passaram e voltamos a encontrar aqui em Macau. Nessa altura, já como vinha eu no começo da minha carreira, tal como o Miguel há bocado falou, também só chegava, bastava apresentar a carta de curso para se fazer o registro, e lembro-me muitas vezes, entre tertúlias que havia, a facilidade e a personalidade que ele manifestava num convívio com toda a gente, e é assim que eu vejo, e talvez ali a lição que ele me deixou em Luanda, é assim que devem ser os juízes. E é assim quem tem de julgar os seus concidadãos, é vivendo no meio deles, saber encontrar aquela medida que a sociedade precisa. Há dias, numa entrevista e a pergunta que me fizeram, eu referi isso, e realmente o Dr. Leal de Carvalho era a personalidade que exatamente dava essa figura da pessoa que, nas suas funções, ele foi aqui delegado, foi aqui juiz e foi procurador. Eu encontrei já na fase de procurador. E como procurador já não tinha aquela intervenção no dia a dia dos tribunais, mas a figura dele era uma figura respeitável. Pode o juiz, pode o delegado, pode o procurador viver no meio dos cidadãos, e ele era um exemplo. Vivia com todos e nunca se ouviu que alguma vez fugisse da sua linha de comportamento, de decisão, de procurar encontrar, às vezes, até consenso, porque isso também faz parte de quem tem a missão de julgar, a missão de apreciar a conduta dos outros, e ele, ao longo dos anos que aqui esteve, e ainda foram muitos que eu tive a oportunidade de profissionalmente, às vezes, o encontrar, e então, nas reuniões sociais, nós encontrávamos várias vezes, ele demonstrou que era um homem íntegro e, acima de tudo, uma pessoa com uma capacidade, com uma visão, com uma opinião sempre linear, perfeita, sem ofensa, sem agressividade. Daí que hoje tenho muito prazer e esteve em vista a possibilidade que segurou de podermos falar e de o ver em vivo hoje, lá nos Açores, onde ele estará. Mas daqui quero mandar uma saudação em nome da Fundação, uma saudação porque justamente hoje é o tema desta reunião que hoje temos, e falamos sobre uma faceta que para ele realmente representou um nível muito alto. Muito obrigado, Dr. Rui Cunha. Acho que podemos dar por encerrada esta sessão. Peço só ao Rogério, porque é a pessoa que mais contacta com o Dr. Rodrigo Leal de Carvalho, que transmita esta saudade e esta paixão que Macau e as gentes de Macau têm por ele, e dizer que, tendo o Dr. Rui Cunha seguido os passos profissionais de Rodrigo Leal de Carvalho, estamos à espera que ele escreva também as suas memórias, para nós termos também um livro e possamos discuti-lo daqui a algum tempo. Muito obrigado. Obrigado vocês, a professora Dora, obrigado Rogério, e obrigado à Fundação Rui Cunha por esta oportunidade. Obrigado também, Miguel. Obrigado eu. Muito obrigado.